Olá, alunos do segundo ano. Eu sou o professor de Física, Eric, e hoje nós vamos estar trabalhando com dilatação dos sólidos. Nós vamos dividir esse conteúdo em 3 vídeos para a gente entender melhor. Primeiro, nós vamos estar trabalhando com a dilatação linear, segundo, a dilatação superficial e terceiro, a dilatação volumétrica. Não esquece de marcar a hashtag #EuAmoFísica, colocar nos comentários o seu nome, a escola que você veio e a sua turma. Bora para a aula? Aula de hoje, dilatação térmica dos sólidos. Parte 1, dilatação linear. Não esquecendo das nossas hashtags aula de física. Eu amo física, professor Eric. Dilatação térmica dos sólidos ocorre quando um corpo tem sua temperatura aumentada. Assim, o grau de agitação de suas moléculas também aumentam, consequentemente, aumentando suas dimensões. Parte 1. Dilatação linear. A dilatação linear ocorre quando sofrem um aumento de temperatura. Aumentam apenas em uma dimensão nos corpos de formato linear, como fios, cabos, agulhas, barras, canos, trilhos de trem e etc. Nós vamos utilizar algumas fórmulas para calcular a dilatação linear. A primeira fórmula delas vai ser ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. A segunda fórmula a ser utilizada vai ser LF igual L0 mais ΔL, onde nós temos que ΔL é igual à variação de comprimento. L0 é o comprimento inicial, alfa, o coeficiente de dilatação linear, ΔT, a variação de temperatura, onde nós temos a fórmula da variação de temperatura, que é retirada de ΔT igual a TF menos T0. LF é o comprimento final. T0 é a temperatura inicial. TF é a temperatura final. No nosso exemplo, temos o seguinte enunciado. Um cabo de aço está a 20 graus Celsius, sabendo que o comprimento desse cabo é de 12 metros e seu coeficiente de dilatação é 12 na base 10 elevado a menos 6 graus Celsius na menos 1. Calcule o seu tamanho final se a temperatura se elevar para 45 graus Celsius. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é tirar os dados do enunciado. Quais são os dados que a gente tem nesse enunciado? Primeiro, eu tenho o comprimento inicial, que diz que o comprimento desse cabo é de 12 metros. Depois eu tenho o alfa, o meu coeficiente de dilatação, que é 12 na base 10 elevado a menos 6. Depois eu preciso da variação de temperatura, mas o meu problema não me dá a variação de temperatura, então eu vou recorrer à fórmula, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. A nossa temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius, e a minha temperatura final é 45 graus Celsius. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer é a variação de temperatura. ΔT igual a TF menos T0. Minha variação de temperatura é igual a 45 graus menos 20 graus, onde eu tenho que a variação de temperatura é igual a 25 graus Celsius. Vamos à segunda fórmula, onde nós temos que a nossa variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, onde nós temos a variação de comprimento é igual a 12 vezes 12 na base 10 elevado a menos 6 vezes 25. Então, a nossa variação de comprimento ficou igual a 3.600 na base 10 na menos 6, que é a mesma coisa que 3,6 na base 10 na menos 3.
Para quem não lembra as regrinhas de notação científica, nós vamos deixar o card aqui da aula de notação científica e depois vocês podem estar assistindo essa aula e relembrando como fazemos os cálculos de notação. Voltando à nossa fórmula, nós temos que a variação de comprimento é igual a 0,0036 metros. Agora vamos para a nossa terceira fórmula, que seria o nosso comprimento final. Então, nós temos que comprimento final é igual ao comprimento inicial mais a variação de comprimento, onde o comprimento final é igual a 12 mais 0,0036. Então, nosso comprimento final ficou igual a 12,0036 metros. Então, a resposta para o nosso problema é que o cabo de aço dilatou 0,0036 metros, tendo seu comprimento final com 12,0036 metros. Bora praticar? Se tiver dúvida, poste suas dúvidas nos comentários. Preencha o quiz que está na descrição do vídeo. Faça suas atividades que estão postadas na plataforma. Lembrando, coloque nos comentários seu nome, sua turma e a escola de origem. Boa semana e ótimos estudos!